Bom, deixa eu fazer o teste aqui. Sem o retorno, pelo amor de Deus, sem o retorno. Pronto, foquei em você. Então, esse vídeo aqui, na verdade, seria sobre como as pessoas, no caso eu, têm problemas para falar em público. E esses problemas vão de falta de dicção conveniente ou até mesmo falta de saber o que vai falar, falta do conhecimento, né, sobre o que você vai expor ali, por exemplo. E tem também a parte gesticular, a parte de fazer uma boa apresentação, como fazer perguntas, como tirar um pouco o foco para não ficar muito maçante, sabe? Não fazer uma palestra ou apresentação, no meu caso, muito longa, que às vezes a gente, quando está começando a fazer as palestras, a gente se prolonga demais, fica patinando demais. Então a gente tem que ter coisas bem claras, objetivos claros. Se você não for com um objetivo claro do que você quer apresentar para o público e também da parte do conteúdo que você estudou, você não pontuar algumas coisas para que o público já tenha uma ideia do que você vai falar, mas eles querem a sua opinião em cima daquilo. Então, por exemplo, você vai falar de uma palestra sobre, no meu caso, né, eu vou fazer uma palestra sobre uma norma regulamentar ou algumas normas que a empresa precisa. Eu preciso ter uns exemplos antes, é claro, uns exemplos são bons. Eu preciso ter um embasamento, fazer um estudo prévio e tudo isso para me apresentar para aquelas pessoas que já devem ter o conhecimento, mas não devem ter aquele conhecimento a fundo que as pessoas precisam para reforçar a ideia, né? Porque muitos, no meu caso, que estão iniciando nessa carreira, vou contar um pouco da minha, o técnico de segurança no trabalho, você precisa ter alguns artifícios que te ajudem a buscar as informações. Tipo palestra, por exemplo. Palestra pode ser um bom local de networking, né? Você conhecer outros profissionais, você fazer amizade, mas a palestra é aquele lugar que você vai entrar sabendo um pouquinho e você vai sair sabendo outro pouquinho. Deixa eu me explicar melhor. Você vai entrar na palestra sabendo qual assunto o palestrante vai ministrar, mas você não vai saber o assunto inteiro. Você vai saber só um pincelado do assunto. Me entende? E no caso, o palestrante vai trazer informações que são. O palestrante vai trazer informações que muitas vezes você não saiba tão bem. Ele vai explicar de uma maneira mais. Como eu posso dizer? Mais compreensiva, mais mastigadinha. Então você vai compreender melhor o que o palestrante está querendo dizer. E os seus exemplos também, você vai buscar referências nos exemplos do palestrante. Então, tudo isso que um palestrante precisa para cativar o público, né? Ter um bom embasamento, ter uma boa apresentação clara e sua dicção também tem que ser boa, porque não adianta, escute bem, não adianta um palestrante vir falar um assunto maravilhoso, apresentar um conteúdo ótimo, com várias coisas importantes, sendo que ele não vai conseguir transmitir o que ele quer. Esse é um problema que eu enfrento, por exemplo. Eu tenho uma certa dificuldade, até eu estou fazendo esse vídeo como um exercício de dicção e de apresentação.
Porque eu já dei um tempo, na verdade, desde a escola. Eu parei de estudar eu saí da escola, né? Eu completei, melhor dizendo, o ensino médio em 2021. Então, que já faz 3 anos e alguns meses que eu já tô fora de escola, fora do convívio educacional. E agora que eu voltei a estudar e fazer um curso presencial, né? Esses cursinhos EAD não conta. Agora eu tô tendo que enfrentar esse medo de falar em público. Falar em público sempre foi um calcanhar de Aquiles para mim, mas assim, essa interação no dia a dia com a turma, com as pessoas que compõem o grupo, na verdade já estão surtindo efeito em mim. Eu já estou me sentindo um pouquinho mais desenvolto para apresentar algumas coisas, algumas opiniões, algumas perguntas até para o professor, que eu não tinha esse costume de levantar a mão e falar: professor, eu tenho uma dúvida aqui, o senhor pode me esclarecer? Bom, não assim, né? Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu acabei de fazer. Eu acabei de atropelar minha dicção, mas tudo bem. Então, esse convívio no dia a dia tá me ajudando, mas eu tenho que ir além, eu tenho que treinar, eu tenho que me expor. Me expor como? Me expor na internet, por exemplo. Aqui, ó, fazer um vídeo pra vocês, por que não? E essas ideias que eu sempre acompanho, olha. Eu sempre vejo alguns vídeos sobre dicção, sobre treinos, sobre o treino da rolha, praticar todo dia, isso e aquilo, falar sozinho, falar em voz alta, ler algum livro em voz alta, fazer alguma... escrever também pode ajudar você, parar com os vícios de linguagem e muitas outras coisas que podem ajudar as pessoas na hora da sua apresentação. Seja ela uma apresentação para 1000 pessoas ou para 10 pessoas em uma sala de aula. Então, acaba que muitas vezes a gente se pega nessa chuva de informações e não consegue se localizar. A gente não consegue saber para onde ir. O que eu vou fazer? O que eu vou aplicar? Vou ficar fazendo a técnica da rolha? Será? Vou me expor o máximo na sala de aula? Ficar perguntando toda hora como um chato? Eu sou assim às vezes? Talvez, não sei. Te aconselho a não fazer isso porque você vai ser tido como um chato. Eu sou assim às vezes e... bom, fazer o que, né? A gente tem que se expor de alguma maneira. Mas, tirando a resenha aqui, muitas dessas coisas podem ser meio difíceis no início, mas conforme você vai se expondo e fazendo os treinamentos dia a dia, escute bem, dia a dia, você vai tendo melhoras e você vai fazendo a sua análise pessoal. Aquela análise de que, hoje, essa semana eu tô melhor que a semana passada. Essa semana eu consegui falar uma opinião que eu tinha e que eu não queria. Se fosse em outros tempos, eu não iria apresentar a minha opinião. Mas hoje eu fiz isso. Então, você vai conseguir. É um negócio que é inevitável. Você sabe? Tipo, é inevitável que você vai conseguir aquilo que você quer. Não deixe de acreditar nisso e nem acredite em pessoas que falam o contrário. Talvez as pessoas só não queiram ver você acima delas, ou elas não queiram que você faça porque elas têm medo de fazer. Elas mesmas querem fazer aquilo, mas elas têm medo. Elas têm medo de falhar. Elas têm o mesmo medo que você tem agora e que você vai continuar tendo se você não tiver a iniciativa de começar a treinar, a se treinar,
a estudar mais, a focar, a apresentar seus argumentos na hora que for preciso. Esse é o pensamento, entende? E é isso que você tem que evitar. Evitar que essas pessoas corrompam seu pensamento. Façam você pensar que, ele é mais inteligente que eu e ele não conseguiu, então talvez eu não consiga também, porque eu sou menos inteligente. Não, você não pode pensar assim. Você tem que pensar que, deixa eu pegar a câmera do meu celular e deixa eu ver como que faz isso. Deixa eu deixar gravando aqui e num canto o celular e eu falando sobre alguma coisa, eu falando sobre a apresentação sem saber apresentar. Vamos fazer isso? Então, é isso que eu tô fazendo aqui pra vocês. É um dos meus primeiros vídeos. Então você vai ver que a iluminação tá improvisada, mas tranquilo. Meu treinamento está sendo feito, isso que importa. E também eu vou conseguir perder a vergonha com o tempo. Bom, eu espero. A gente nunca vai perder totalmente a vergonha, mas a gente vai saber controlar ela. Fica a dica aí. Pra você e pra mim também. Serve pros dois. Entende? É uma troca aqui. O que eu queria falar mais também... Bom, mas eu acho que eu vou deixar para outro vídeo. Que é um conteúdo que se arrasta um pouquinho, mas eu vou conseguir concluir com outro vídeo. Com um vídeo só eu acho que vai ficar muito longo e muito maçante, muitas informações. Você vai ter que pegar de um tópico, e para você conseguir acompanhar o que eu estou querendo dizer. Então é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Meus cachorros estão latindo desesperadamente. Eu não sei o que é. Vou ver. E é isso. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite. E é isso. Fé.